Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com o equilíbrio ácido-base, hoje quero falar um pouco para vocês sobre a curva de titulação de um ácido poliprótico. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreva no canal, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, ative o sininho, isso é muito importante e ajuda muito o canal a continuar a crescer. E também a produzir mais conteúdo para vocês. Sigam também o canal nas redes sociais, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads, lembrando que eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Bom, pessoal, já falei para vocês o que são ácidos polipróticos. São ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável e cada hidrogênio é ionizado num dado pK, ou seja, não é todos de uma vez que sai, com exceção do ácido sulfúrico, tá? Então, no caso do ácido fosfórico aqui, tá, gente? Primeiro vai ser um próton, depois vai ser o segundo próton, e só o terceiro próton vai sair quando os outros dois já tiverem terminado. Comentei também, pessoal, do diagrama de distribuição de espécies, né? Ou seja, como a gente calcula a forma que cada um sai, o momento que cada um sai, esse é por causa do ácido fosfórico. Também, pessoal, já fiz a curva de titulação com vocês, de ácido forte com base forte, ácido fraco com base forte, a base forte com ácido forte e base fraca com ácido forte. E a gente já viu também como se comportam os indicadores para cada uma delas. Tem outra coisa que a gente vai ver também na aula de hoje com ácido poliprótico. Bom, pessoal, as curvas de titulação de ácidos polipróticos, pessoal, novamente uma função do pH pelo volume do titulante adicionado. Só que eles vão ter mais um ponto de inflexão, mais um salto de pH, mais um ponto estequiométrico, mais um ponto de equivalência, chamem como quiser. E novamente, pessoal, a gente pode calcular essa curva de titulação. Bom, pessoal, então vamos fazer a curva agora, que é o interessante dessa aula. A gente vai usar como ácido poliprótico o ácido fosfórico, na concentração de 0,1 mol por litro. E nossa alíquota vai ser agora de 10 mililitros. Esse aqui, de novo, são os 3 Ks por ácido fosfórico. E o nosso titulante, nossa base forte, vai ser o hidróxido de sódio. Então vamos ver como calcular a curva pH versus volume adicionado para o ácido fosfórico. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que ver a relação entre o Ka1 e o Ka2, tá? Entre os Ks adjacentes, né, próximos, para ver. Para a curva ser bem... você ter um bom salto, ele tem que ser maior que 1000 a relação entre Ka1 e Ka2, tá? Ou seja, 10 terceira. Se for menor que isso, os equilíbrios podem se atrapalhar e você pode não ter uma boa definição, tá? Eu não encontrei informações como se comportar se for menor que 1000, tá? Em nenhum livro. Então, primeira coisa, você tem que ver se é maior que 1000. Então, temos novamente os 3 Ks do ácido fosfórico. Vamos ver primeiro o K1 pelo K2. A razão deles, do K1 pelo K2, vai dar algo em torno de 10 a menos 10 a quinta, desculpa. Então é maior que 10 terceira. Então esse salto é bem definido. O segundo também vai dar um valor de 10 a quinta, ou seja, também é um valor bem visível. Pessoal, o K3, notem, ele está 10 a menos 13. Está muito próximo do 10 a menos 14 do KW. Então, esse equilíbrio aqui não vai ser possível ver salto. Entendeu? Com que eu dividiria? Não tenho ideia também, mas tipo, se você fizer uma curva de titulação instrumental, você vê só 2 saltos de pH. Esse terceiro é impossível de ver. Quer dizer que não forma fosfato? Forma fosfato, pessoal. Se eu conseguir subir o pH a um valor bem elevado, eu vou ter a formação de fosfato. Só que daí eu não consigo detectar isso instrumentalmente utilizando pelo menos os eletrodos que temos convencionalmente no laboratório. Às vezes pode encontrar um eletrodo mais sensível e consegue ver essa pequena diferença de Ka. Tudo bem, pessoal? Então, o ácido fosfórico, apesar de ser triprótico, em uma curva de titulação ele se comporta como um ácido diprótico, e é como a gente vai calcular ele a partir de agora. Inicialmente, pessoal, pH inicial, né? Qual o pH do começo da titulação? Então, pessoal, de novo a gente vai fazer a fórmula do Ka1, né? Considerar que a quantidade de próton é igual à quantidade do dihidrogenofosfato e que o ácido fosfórico em equilíbrio vai ser o inicial, né, menos o que dissociou, que formou o hidrogenofosfato, né?
A gente já fez isso em algumas aulas, né, anteriores. Voltem os vídeos de ácido aqui, pessoal, por favor. Eu vou chegar numa equação de segundo grau, tá, dessa forma aqui. E uma das raízes, né, vai ser essa raiz aqui, né? Seria menos b mais a raiz de delta, né, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, a igual a 1, dividido por 2 vezes a, novamente a igual a 1. Então, calculando essa equação do segundo grau, nessa raiz, vou chegar a 2,32 vezes 10 a menos 2 mol por litro, e aplicando menos log, o pH vai ser de 1,62. Certo, pessoal? Então, esse é o pH inicial da minha titulação de uma solução de ácido fosfórico 0,1 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Lembrando, eu gosto de falar isso, pessoal, porque é trauma do meu... Não é trauma, é tanto um professor meu pegar no pé no ensino técnico. A equação de segundo grau tem duas raízes. A outra raiz seria o menos raiz de delta aqui, né? Segunda raiz real. O que vai acontecer, pessoal? Provavelmente esse valor vai dar um valor ou negativo, então não existe concentração negativa, ou, depende do valor de delta, vai dar um valor acima de 0,1, que não faz sentido químico também, tá? Então, eu lembro que o professor dava errado pra gente quando não tinha as duas raízes, só para curiosidade. Agora, pessoal, vamos ver o primeiro ponto de inflexão, ou seja, o ácido fosfórico reagindo com o H-, formando hidrogênio fosfato e água, tá? Ah, mas não é o ácido fosfórico, o H+, tá? Eu sei, pessoal. É só para a gente conseguir enxergar agora. Tudo bem, pessoal? Então vamos pegar aqui a caneta. Então, pessoal, eu vou ter que... Tem uma mesa aqui. O número de mol de H+ é igual ao número de mol de OH-, certo? O número de mol vai ser igual ao número de mol de ácido fosfórico, que é a concentração do ácido vezes o volume inicial. E o número de mol de OH- vai ser igual à concentração de NaOH vezes o volume adicionado. Certo, pessoal? Então aqui vai ser 0,1. O volume é 10 mililitros. A concentração de NaOH também é 0,1. E eu vou calcular o volume adicionado quando eu neutralizar completamente a primeira desprotonação, o primeiro próton. Então eu vou ter aqui no volume adicionado de 10 mililitros, o primeiro salto de pH. Tudo bem? A primeira neutralização estará completa. Tudo bem até aqui, pessoal? E o pH agora no primeiro ponto de inflexão. Então eu vou ter a dissociação do ácido fosfórico, do hidrogênio fosfato, no caso, porque eu neutralizei o ácido fosfórico, ficou de hidrogênio fosfato. Ao mesmo tempo, eu vou ter a hidrólise dele formando de volta ácido fosfórico. Então, pessoal, isso vai lembrar muito, eu já falei com vocês, na hidrólise de sais. Qualquer coisa eu vou deixar aqui o card na descrição, tá? Para o vídeo. Então, nessa circunstância, eu deduzi a fórmula com vocês. A concentração de H+ vai estar pela raiz quadrada da multiplicação dos dois Ks. Daria 2,16 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Ou então, né, pH é a média dos dois pKs. Então, nesse caso, né, ou aplicando o log, ou fazendo direto, escolha como quiser, o pH no primeiro ponto de inflexão vai ser de 4,67. Certo, pessoal? De novo, pessoal, vou deixar aqui no card a aula de hidrólise. Bom, pessoal, então temos agora, né, o primeiro equilíbrio adicionado e vai ser igual ao ácido fraco, tá, pessoal? Eu vou usar o K, mas agora o Ka1. É como se tivesse, tipo, eu vou dividir em duas curvas de ácido fraco monoprótico, tá, pessoal? Então, dessa forma,
Daí, pessoal, a mesma dedução lá, né? A constante do ácido fosfórico vai ser igual a quantidade inicial de ácido fosfórico, né? Que é a concentração inicial vezes volume, menos a quantidade de NaOH adicionado, dividido pelo volume total. E a concentração do dihidrogenofosfato vai ser igual à quantidade de NaOH adicionado. Tudo bem, pessoal? Então, substituindo na fórmula do K1, eu isolo o H+, e assim, dessa forma aqui, eu calculo a concentração de H+, antes do primeiro ponto de equivalência, né? Na primeira região tampão, tá? De novo, pessoal, lembrem, aqui no card, aula de ácido fraco, titulação de ácido fraco. E agora, o segundo volume de inflexão, gente, como vai ficar? Bom, pessoal, eu tenho agora a neutralização total, né, de hidrogênio fosfato, formando hidrogênio fosfato. Então agora, só que antes já tinha do ácido fosfórico, tá, pessoal? Então tem que lembrar que vai ser o número de mol de H+, agora vai ser igual ao número de mol mas o número de mol que vai ter de H2PO4- no total vai ser igual ao de ácido fosfórico, tá, pessoal? Então vai ser 2 vezes o de ácido fosfórico. Por quê? Porque perdeu um próton aqui, perdeu o segundo próton aqui, tá? Então, eu vou ter 2 vezes a concentração de ácido fosfórico vezes o volume inicial igual a concentração de NaOH vezes o volume adicionado. Então, 2 vezes 0,1 vezes 10 é igual a 0,1 vezes o volume adicionado. Então, agora a segunda inflexão vai se dar em 20 mililitros. Tudo bem, pessoal? Ou seja, em 10 tem o primeiro salto de pH, em 20 eu vou ter o segundo salto de pH, e em 30 eu não vou ter nada, novamente, pessoal. E como calcula o pH no segundo ponto de inflexão? Da mesma forma, pessoal, só que agora os equilíbrios são a dissociação do monohidrogênio fosfato e concorrendo com a hidrólise do monohidrogênio fosfato, formando o dihidrogênio fosfato. Então agora pH vai ser K2 vezes K3, né? Ou seja, a concentração de H+, vai ser raiz quadrada de K2 vezes K3, mas a dedução é a mesma. Então eu vou ter 1,65 vezes 10 menos 10 mol por litro. Ou também o pH pode ser pela média do garoto pK2 pelo pK3. Então, vai ser 9,78. Novamente, pessoal, qualquer dúvida, voltem na aula de hidrólise que está o card aqui nos vídeos de destaque. Agora, pessoal, como vai fazer a segunda região tampão? Vamos tomar muito cuidado para entender o raciocínio agora, tá, pessoal? A concentração do dihidrogenofosfato, pessoal, vai ser a quantidade total de ácido fosfórico menos o total adicionado, menos que já reagiu. Bem, pessoal, ou seja, eu neutralizei totalmente a primeira reação. Eu comecei agora a segunda neutralização. Então, é o delta do NaOH que vai neutralizar o dihidrogenofosfato. Vai começar a tirar o segundo próton. E que vai ser? Qual que é esse delta? É tudo que foi adicionado menos o que reagiu com já o ácido fosfórico. E quantidade, eu falei, de número de mol de ácido de hidrogênio fosfato vai ser igual ao de ácido fosfórico. Ficou claro, pessoal? Vocês estão entendendo isso, pessoal? É muito importante que a coisa montem as equações para tentar entender, tá, pessoal? Podia ter colocado aqui, mas eu esqueci de colocar. Não ia caber no slide, na verdade. Então, pessoal, tenham muita atenção nessa estequiometria agora, tá, pessoal? Por isso é muito importante vocês prestarem atenção nisso. Então vai ficar 2 vezes o número de mol, né? Porque se eu aplicar distributivo aqui fica mais, então vou somar os dois aqui. Menos total de NaOH adicionado.
Então, a concentração de hidrogenofosfato vai ser 2 vezes a concentração de ácido fosfórico vezes o volume inicial, menos quantidade de NaOH adicionado, né, o volume total adicionado, né, eu não zerei a minha bureta, e a concentração também é a mesma, e o volume total é a soma dos dois volumes, o inicial mais o adicionado. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Tenham muita atenção no raciocínio, pessoal, não se percam. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, tentem fazer as equações para vocês observarem. Então, trazer totalmente a quantidade de ácido fosfórico, gastei uma quantidade de NaOH. Continuei adicionando, comecei a neutralizar o dihidrogenofosfato, formou monohidrogenofosfato. Então, esse delta aqui é o que tinha total de NaOH, menos que já reagiu com o ácido fosfórico. Tudo bem, pessoal? Tomem muito cuidado nesse equacionamento. Já o monohidrogenofosfato vai ser o total de NaOH adicionado, ou seja, o que neutralizou a primeira mais o excesso que neutralizou a segunda, vai ser igual agora o monohidrogenofosfato, né, que é a diferença do volume do primeiro ponto de inflexão para o total adicionado. Então, dessa forma aqui, a concentração do NaOH vezes o volume total adicionado, menos a concentração de ácido fosfórico vezes o volume, dividido pelo volume total, vai dar a concentração do monohidrogenofosfato agora, na segunda região tampão. Certo, pessoal? Então, vocês estão conseguindo ver essa parte? Pode ser um pouco complicado visualizar, tá? Mas tentem novamente as equações para tentar entender qual que é o raciocínio, tá? Bom, então agora eu vou usar o Ka2, né? Eu quero saber o H+, então vou rearranjar, né? Eu já sei como calcula o dihidrogenofosfato e o monohidrogenofosfato. Rearranjando, eu vou ter essa forma de calcular a concentração de H+, na segunda região, tampão da curva. Tudo bem, pessoal? E após os pontos de equivalência, o segundo, novamente que vai ditar é o NaOH em excesso. Então, o total de OH- em excesso é tudo que for adicionado de NaOH menos as duas reações de neutralização do ácido fosfórico, dividido pelo volume total. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui vai dar o excesso. Lembrando, a terceira desprotonação quase não vai ser detectável, então a gente vai realmente desprezar. Ah, e se eu fizer? Você vai ver como, pessoal, que se eu começar a fazer a consideração de uma terceira região tampão, você vai começar a dar pHs muito estranhos, tá? Então, vai dar errado. Então, ela realmente é desprezível nesse caso da curva de titulação. Tudo bem? E lembrando, eu vou calcular o H-, para calcular o H+, eu preciso do KW. Certo, pessoal? Então, dessa forma, são as três etapas, as três regiões da curva. A gente calcula, agora a gente vai ver no Excel como faz. Tudo bem, pessoal? Então, agora que normalmente você calcular no Excel, você não vai fazer uma planilha. Você não vai fazer na mão, a não ser que for prova, tá? Então, agora, pessoal, vamos para o Excel para ver como faz a curva de titulação. Então, pessoal, vamos começar aqui. Concentração de ácido fosfórico, né? 0,1. O volume inicial vai ser 10 mililitros. Agora vamos colocar os casos que foi aqui. O Ka1 é 7,11 e menos 3. Tudo bem, pessoal? Lembrando que E a menos 3 quer dizer 10 elevado a menos 3. O K2 do ácido fosfórico é 6,32 e de menos 8. E o Ka3, 4,50 e de menos 13. Certo, pessoal? Vamos lá.
O NaOH, 0,1 também. Já deixou também aqui o KW, né? A gente sempre vai precisar dele. Um E de menos 14. Tudo bem? Então agora vai ser o volume. Vamos já fazer a planilha. A concentração de ácido fosfórico, de, de hidrogênio fosfato, de monohidrogênio, 4, de OH-, também H+, né? E o pH. O pH a gente pode deixar pronto aqui, né? Bom, igual menos log 10 de F. Tudo bem, pessoal? Os volumes, esse é zero. Vamos de meio e meio, como sempre. De meio e meio até próximo do primeiro ponto de valência. Então, vai ser 8,5, 9,5. Agora vamos de 0,1 e 0,1. Até 10,5. De novo de meio e meio. Até o segundo 19,5. Lembrando que bastante ponto ao redor dos pontos de valência, a curva vai ficar melhor definida, tá? De 0,1 e 0,1 até 20,5. Agora até 25, que é o máximo da pureza que a gente vai usar aqui. 20. Certo, pessoal? Eu também vou deixar pronto aqui o pH. Bom, a gente viu, pessoal, como fica o pH inicial. Tem que fazer aquela forma de Bhaskara. Eu não sei se é uma forma de fazer, mas eu gosto de fazer por etapas. Então, eu sei que o A igual a 1 vai ser 1. O B vai ser igual ao K1. E o C vai ser igual a menos o Ka1 vezes a concentração. Isso que ficou, deixa eu voltar para o científico do. Tudo bem, pessoal? Então, primeiro eu vou calcular o delta. O delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora a raiz de delta igual a raiz. Agora vamos colocar aqui igual b, K1, mais raiz de delta dividido por 2. Ah, não é nem colocar, né? Vou colocar aqui os parênteses, tá, pessoal? É uma forma que eu gosto de fazer para tentar não confundir muito, colocar toda aquela fórmula no Excel. Tudo bem, pessoal? Então é menos b mais raiz de delta
sobre 2 vezes A, mas A igual a 1, então continua 1. Então, chegamos aqui na concentração inicial do pH. Tudo bem, pessoal? Agora vamos à fórmula. Lembrando, primeiro região tampão, concentração são ácido fosfórico no equilíbrio. É a concentração inicial vezes o volume inicial menos o tanto de NaOH adicionado dividido pelo volume total. Tudo bem? A gente já viu isso aqui no começo da aula. Igual concentração vezes volume menos concentração de NaOH vezes o volume adicionado dividido pelo inicial mais o adicionado. Tudo bem, pessoal? Vamos agora colocar os cifrões e os parênteses. O B1 fixa, né? Então eu uso cifrão, lembrando, tá? Antes da letra, antes do número, eu fixo aquela célula. Então, quando eu arrastar, não vai mudar. O E1 também está o NaOH. Eu vou fechar esse parênteses aqui. Eu gosto de colocar também sempre, de novo, pessoal, todos os termos, no parênteses, né? É melhor colocar pelo excesso que pela falta, para o Excel não calcular errado, tá? Aqui também. E, de novo, B2 vai ficar fixo. Então, o uso de cifrão. Tudo bem, pessoal? E a concentração do dihidrogênio fosfato é igual à concentração de NaOH vezes o volume adicionado, dividido pelo volume inicial mais o adicionado. Então, de novo, colocar os parênteses, o cifrão para fixar. Aqui, aqui e aqui. Então, temos aqui o cálculo. Vamos já fazer também a concentração de H+, que é o K1 vezes a concentração do ácido fosfórico dividido pela concentração do dihidrogênio fosfato. E agora o B3 também, como o K1, eu vou fixar ele cifrão, cifrão. Então, vamos clicar e arrastar até o 9,9. Ok, pessoal, então já fizemos. Agora, pessoal, vamos ter um probleminha aqui. Ó, aconteceu. Eu comecei em 1,103. O primeiro cálculo deu um pH menor que 1. Ó, até aqui o 2,5, nota que o pH está menor que o inicial. Tá? Tem um problema nas considerações de equilíbrio aqui que eu não achei nenhum livro como resolver, tá? Eu vou deixar assim por enquanto, mas depois eu vou apagar para fazer a curva, tá? Pra vocês verem o que acontece na curva, tá? Mas tá vendo, olha, o pH começa da menor. Isso aqui é problema das considerações, tá? Então, eu não sei, eu não achei no Skug, no Butler, como resolver esses cálculos aqui. Então, realmente vai ignorar esses pontos aqui, tá, pessoal? Infelizmente, eu não achei como. Bom, continuamos, pessoal. Em 10 mililitros eu tenho o primeiro ponto de inflexão, né? Então, a gente viu que isso aqui vai ser igual a raiz de K1 vezes K2. Então, já chegou aqui. Outra coisa, pessoal, que eu vi no Skug. Para esse ponto aqui, ele faz algumas considerações, porque pode ter um pequeno efeito da segunda esprotonação afetando o pH. Eu deduzi as fórmulas, até falei que estava vendo os equilíbrios certinho em um vídeo passado. Isso aconteceu. Eu cheguei uma fórmula gigantesca, que a hora que eu apliquei aqui, no caso, a diferença não foi significativa. Então, eu realmente não vou fazer igual está no Skug, tá? O exemplo do Skug, porque eu fiz, o valor chegou muito próximo, não deu diferença. Pelo menos com ácido fosfórico, tá, pessoal? Se eu ver em algum ácido que aquela desprotonação realmente deu uma
um pH significativo, uma diferença significativa no pH, eu faço um vídeo daí com aquele ácido, tá? Mas para o fosfórico não precisa, pelo menos. Agora, pessoal, vamos começar a segunda região tampão. Então, aqui no seu tem a região do dihidrogenofosfato e o monodrogenofosfato. A gente já viu, né, que o dihidrogenofosfato vai ser igual duas vezes a concentração inicial vezes o volume menos concentração de NaOH vezes o volume adicionado. Estou falando dividido aqui, a vezes o volume adicionado, que vai entrar aqui em A33, dividido por P2 mais A33. Nem precisa colocar o volume, né? A gente viu que o volume não importa, mas já que está fazendo aqui, vamos colocar também. Não vou planilhar tudo, então vamos deixar como concentração como se deve. Tá. O que é fixo? Novamente o B1, o B2 e o E1. Certo. E aqui a gente viu que é concentração de monodrogenofosfato, é a concentração de NaOH vezes volume adicionado, que está no A33, no, sei lá, menos a concentração do ácido fosfórico vezes o volume inicial, dividido pelo volume total, né, que é o inicial, mais o adicionado, que está no A33. Certo? Já planilhamos tudo. De novo, V1 é fixo, tá, pessoal? Então, a gente usa cifrão. Parênteses aqui. Aqui. É, parênteses. Cifrão B1 e B2. Parênteses aqui. Aqui. E aqui. Certo. E a concentração de H+, vai ser igual ao K2 agora, vezes o dihidrogenofosfato dividido pelo monodrogenofosfato. E o B4 também vai ser fixo aqui. Então, vamos colocar o cifrão. Certo? Agora, vamos explicar e arrastar até o 19,9. Normalmente, pessoal, em 20 vai ser agora a raiz de K2 vezes K3, K2 vezes K3. Certo? E agora, pessoal, a gente viu que a partir do 20,1, lembrando, pessoal, isso aqui também tem aproximações aqui, que eu fiz com ácido fosfórico que não deu diferença significativa, então vou manter assim. Se eu achar algum ácido que dê problema, eu tentei fazer com cítrico, mas o cítrico, o K1, K2 não dá 1000. Vou ver se consigo fazer com algum ácido, pelo menos um diprótico, que essa diferença seja significativa, tá, pessoal? Por enquanto eu não encontrei. Bom, a gente viu que a concentração de OH- vai ser igual ao total de NaOH adicionado vezes o volume adicionado, menos duas vezes a concentração de ácido fosfórico vezes o volume, dividido pelo volume total, que é o inicial mais o adicionado, tá? 61 que ele tá. Certo? Então, de novo, parênteses aqui. O E1 é fixo.
que eu fecho um parênteses, que eu vou abrir outro. B1 é fixo, B2 também é fixo. Aqui eu fecho parênteses e aqui de novo. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é a flutuação de OH- agora. O H- é igual o KW dividido pelo OH-. O KW, né, é fixo, então H1 cifrão, cifrão. Certo? Vamos explicar e arrastar até o 25. Temos então aqui, agora, pH após o segundo ponto de flexão. Vamos fazer a curva aqui, eu quero mostrar para vocês. Selecionar o volume até o 25. Segura Ctrl. Seleciono o pH e vamos lá. Inserir, gráfico de dispersão, linha. Olha aqui, pessoal, esse dentinho que fica. Tá vendo, pessoal? Isso não é certo. Então eu vou tirar aqui esses números aqui, tá? Até o 2,5. Então, excluir. Vou voltar, ó. Ficou um dentinho aqui, pessoal, ainda não é o correto, mas sumiu. De novo, pessoal, eu não achei nenhum livro a explicação porque fica. Eu acredito que é por causa da aproximação. Tudo bem, pessoal? Então, realmente, eu não vou trabalhar com esses volumes tão baixos aqui numa curva de ácido poliprótico. E, novamente, pessoal, não encontrei uma explicação plausível nem no Butler, nem no Skug, porque dá essa quedinha, esse dentinho que forma. Certo, pessoal? Agora, pessoal, temos novamente a curva aqui. Vamos ver como é que fica os indicadores. Tudo bem, pessoal? Lembrando, pessoal, novamente, eu peguei os valores do Calculando Excel e joguei no Origin porque eu acho que a curva no Origin fica melhorzinho. E aqui de novo, pessoal, como eu tirei aquela quedinha que dá aqui por causa da aproximação, fica um bico estranho aqui. A hora que você fizer, usando tipo um pH, adicionando pequenos volumes NaOH, não fica esse biquinho aqui, tá, pessoal? Então, mas, novamente, eu não achei como fazer a aproximação correta nessa região. Primeiro vermelho de metila, pessoal. Notem onde está a mudança de cor. Está bem na primeira inflexão. Um pouquinho pegando para já saindo, né? Mas se eu titulasse uma solução de ácido fosfórico com vermelho de metila, pararia mais ou menos na primeira inflexão. Tudo bem, pessoal? Então, eu teria que fazer cálculo de 1 para 1 para achar a concentração de ácido fosfórico na minha amostra. A mesma coisa com o verde cresol. Então, os dois casos de indicadores para o ácido fosfórico, eu veria apenas uma dissociação, certo? Então, eu deve tomar cuidado com os cálculos. É raro a gente fazer isso, mas eu vou mostrar alguns exemplos que precisa fazer, tá, pessoal? Nos próximos vídeos, alguns métodos específicos. Tudo bem? Já a fenolftalina, pessoal, vai estar no segunda inflexão, pegando um pouquinho aqui, mas bem pouquinho. Então, se eu tiver uma solução de ácido fosfórico com fenolftaleína como indicador, usando uma base forte, a hora ficar rosinha aqui, pessoal, quer dizer que eu terminei a primeira dissociação e concluí a segunda dissociação. Eu peguei o segundo salto. Ah, qual indicador que tem que usar? Aí vocês vão escolher, tendo a noção que, para depender da condição, eu vou calcular uma reação 1 para 1 ou 2 para 1. Certo, pessoal? É dessa forma, então, que nós usamos indicadores para ácidos polipróticos. Tudo bem? Eu vou dar alguns exemplos, né? Eu tenho já dois exemplos de acidez do vinagre e alcalinidade para limpeza. Eu vou regravar aqueles vídeos também, né? E também fazer alguns outros, pessoal, que esse conceito vai ser um pouquinho importante, tá? Mas eu vou explicar, sem dar spoiler, no método adequado. Tudo bem, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal.
Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo, isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Pessoal, tá um calor do inferno, tá derretendo aqui gravando esse vídeo para vocês. Então, por favor, vamos ajudar a gente também. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Sigam também, pessoal, o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando, eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de manter contato. Aí vocês mandarem dúvidas também, que podem ser deixadas ou aqui nos comentários, ou também através do e-mail, que é semduvidas@gmail.com. Pessoal, é tudo por hoje. Até a próxima. Valeu. Tchau.